Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Bem-vindo ao podcast Missionando. Eu sou o missionário Gabriel e hoje, em nossa reflexão missionária, vamos falar sobre o tema Fazendo Missões com as Mãos Vazias, baseado em alguns versículos do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Mateus 19,14 diz assim: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. No versículo 21 e 22 do mesmo capítulo lemos: Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, diz o texto. Os dois versículos citados acima se encontram no mesmo capítulo do Evangelho segundo Mateus. De fato, essas duas histórias são apresentadas lado a lado na narrativa do primeiro Evangelho, o que nos leva a compreender que, de alguma maneira, elas estão relacionadas. Qual a relação entre aquelas crianças e o jovem rico, e o que isso tem a ver com a nossa prática missionária. A primeira narrativa é bem breve. Nela, vemos um grupo de crianças tentando se aproximar de Jesus e sendo, por sua vez, impedidas pelos próprios discípulos. O nosso amado Mestre repreende seus discípulos, afirmando que eles deveriam deixar vir a ele estes pequeninos, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Para compreender o argumento de Jesus aqui, devemos levar em conta o contexto histórico e gramatical da passagem em questão. O texto afirma, no versículo 18, que essas crianças haviam sido trazidas à presença de Jesus, ou seja, elas não vieram sozinhas, pois provavelmente tinham uma idade muito pequena. A própria palavra criança no texto indica bebês. Por isso é comum a tradução criancinhas ou mesmo pequeninos. Como pai de 3 pequenos, sei bem que um bebê não pode aportar nada. Ao contrário, eles em tudo dependem dos seus pais. Sem um auxílio materno e paterno, elas não conseguem sobreviver, não conseguem comer, não conseguem beber, não mantêm sua higiene nem se vestem. Elas vêm aos seus pais com as mãos vazias. Aquelas crianças que foram até Jesus e que foram usadas como paradigma de entrada no reino dos céus, exaltam a graça de Deus na salvação do homem. Elas demonstram que Deus salva aqueles que nada têm a oferecer, que são como crianças com as mãos vazias ante seus pais. O segundo texto, bem mais longo, Mateus 19, do versículo 16 ao 30, nos conta a história de um jovem rico. Depois de explicar o texto anterior, o contraste entre o jovem rico e aquelas crianças se torna claro e evidente. O jovem rico se via como alguém que cumpria a lei de Moisés, como alguém digno de herdar o reino dos céus. A insuficiência das crianças é contrastada com a autossuficiência daquele jovem. O jovem rico veio até a presença de Jesus com as mãos cheias de mérito, de riqueza, de razões. O que ele não sabia é que toda essa justiça é para Deus como trapos de imundícia, que Deus rejeita o orgulhoso e ampara o humilde e quebrantado de coração. O orgulho e autossuficiência do jovem rico é claramente perceptível no texto por meio das suas palavras e ações. Ao ser confrontado com a primeira tábua da lei, por exemplo, no versículo 18, ele afirma: a tudo isso tenho obedecido. Como leitores bíblicos, sabemos que ninguém, somente Cristo, cumpriu a lei integralmente. Esse jovem, não obstante, tinha uma fé baseada no mérito, na performance, e assim vivia preso ao auto-engano de que, por meio de suas próprias obras,
poderia conquistar uma herança no reino dos céus. Nosso amado mestre, no entanto, conhecia o coração daquele jovem, melhor que ele mesmo, e lhe ordena que ele vendesse tudo o que tinha e que lhe seguisse. O coração daquele jovem estava preso nos bens materiais. Ele amava mais os seus bens que a Deus. E essa era a evidência que ele não cumpria a lei, que era resumida como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A tristeza daquele jovem era fruto da sua autossuficiência, de seu desejo pecaminoso de ter as mãos cheias de bens inúteis, em lugar de mãos vazias, prontas para serem enchidas pelo próprio Deus. Ao ler essas duas histórias bíblicas e confrontá-las com a nossa prática missionária, sou levado a levantar a seguinte pergunta: então, fazemos missões com as mãos vazias? Somos a geração missionária que talvez mais disponha de recursos para o cumprimento da missão. Tudo nos leva a crer que temos a melhor tecnologia, os mais variados cursos, os melhores métodos e as melhores oportunidades, o que tem levado a muitos a fazer missões como o jovem rico, cheios de si mesmo, pensando que o objetivo será alcançado porque ao fim e ao cabo estamos muito bem preparados e somos bons no que fazemos. O caminho bíblico para o cumprimento da missão não é esse. Devemos fazer missões como aquelas criancinhas, aqueles pequeninos, ou seja, com as mãos vazias. Devemos reconhecer nossas limitações, falhas e incapacidades e nos achegar ante o Senhor com as mãos vazias. É somente ao reconhecer nossa pequenez é que estamos prontos para ser corretamente usados por aquele que é capaz, sim, de encher mãos vazias. Os discípulos de Jesus, no final da segunda história, parece que tinham uma visão similar ao jovem rico acerca da salvação e do serviço cristão. Ao ver aquele jovem sair entristecido, aquele que era um exemplo para a cidade, um homem religioso, de moral elevada, cheio de riquezas materiais, eles se olham no espelho de suas próprias almas, incapazes e indignas, e, tomado de dúvidas, perguntam a Cristo: nesse caso, quem pode ser salvo? Ou seja, se esse homem, com as mãos tão cheias de boas obras, riquezas e moralidades, não pode ser salvo, quem será capaz? É nesse contexto que encontramos uma das afirmações mais belas da Escritura. O texto diz em Mateus 19, 26, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O Evangelho declara que Deus é capaz de salvar o pecador, de fazer o que não podemos fazer por nós mesmos, que Ele é capaz de encher as mãos vazias, de usar o quebrantado e humilde de coração, ou como diria Paulo em 1 Coríntios 1, 27, de escolher as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolher o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o forte. Devemos lembrar, portanto, que a obra missionária não avança pela força do nosso braço, e sim pela força daquele que fez da impossibilidade uma certeza, cravando nossos pecados em uma cruz e ressuscitando ao terceiro dia. O reformador João Calvino afirma: a fé, pois, põe diante de Deus um homem vazio, para que o mesmo seja enchido com as bênçãos de Cristo. Que possamos, como igreja missionária, como missionários, resgatar a verdade de que devemos fazer missões com as mãos vazias, que não é sobre nós, por nós ou para nós, sim que é e sempre será por Ele e para Ele. Talvez você, meu querido ouvinte, sempre se viu incapaz de se envolver mais ativamente na obra missionária, pois ao olhar suas próprias mãos, não viu muitas coisas dignas que oferecer. A grande notícia do Evangelho é que o reino dos céus não é dos fortes e sábios, e sim dos quebrantados e humildes. Não tenha medo.
Jesus é especialista em encher mãos vazias e usar pequeninos, bem como realizar aquilo que para o homem é impossível. Que Deus te abençoe e que Ele use as tuas mãos vazias para a sua glória. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Kleber Macedo, produção e locução de Jussi Heredes, Lucila Ribas, Nilceia Parisi, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição, Vanessa Espinhosa.